Oi, mas continue curioso com alguém. Olá, inscritos no canal. Olá, internautas. Internautas é bom, hein, Cris? Quando que a gente vai voltar pra 2014? O Nine, eles... A coisa mais difícil do mundo. Hoje a gente vai falar com o Dumiliano, que é cofundador do 99 Jobs. Bom, o 99 Jobs é muito maior do que um site de busca de emprego. Eles falam que eles tentam retransformar, propõem uma nova visão sobre o trabalho. Eles dizem que eles são uma comunidade de carreira pra quem tá inquieto, o que é muito interessante, né? Eles têm um movimento que é faça o que você ama, né? E essa frase parece ser bem simples, mas pra você também deve ser bem difícil. Então a gente veio ver como é que é, fazer o que a gente ama. E como é que tudo funciona, como é que é a empresa, então vamos lá. Tchau. Continue curioso com 99 Jobs Take One. Vou começar perguntando, que é uma coisa que a gente sempre pergunta para as pessoas que a gente conversam, antes de entender como tudo isso aqui foi criado, de entender o porquê que foi criado. Quando eu estava estagiando num banco, eu trabalhava numa área diferente de banco, que era a de sustentabilidade. E eu gostava muito do que eu fazia. Eu, de fato, posso falar que eu amava o que eu fazia. E, de alguma forma, eu estava conectado com uma causa. Comecei a perguntar para os meus amigos o que eles faziam como forma de trabalho. E a maioria deles começaram a dizer para mim que não estavam tão conectados com aquilo que de fato gostariam de fazer, que não gostavam tanto das organizações da qual eles estavam trabalhando. E aí aquilo me virou uma indagação, comecei a perguntar para outros amigos se eles queriam criar alguma coisa comigo nessa área e 99 Jobs meio que começou a nascer aí, nesse sentimento de fazer com que as pessoas se conectassem, não simplesmente por uma job description, não simplesmente por uma vaga, mas sim pelo o que e o porquê motiva elas a trabalhar e levantar todos os dias e falar é para lá que eu vou exercer os meus talentos, desenvolver cada vez mais a pessoa da qual eu sou e por aí vai. E o que te motivou, assim, tipo, qual foi o start, tipo, é isso que eu tenho que fazer? Vamos lá. Quando meu pai tinha 7 anos, meus avós se separaram. Naquela época, uma separação não era uma separação como é hoje. E aí, o que aconteceu? A minha avó reclamou a vida inteira que o meu avô não pagava pensão e a justiça no Brasil não funcionava. Meu pai ficou com aquilo na cabeça e quando ele buscou um trabalho, buscou se conectar com um trabalho, ele se tornou juiz. Quando eu cresço, eu descubro que trabalho, existe uma conexão absurda com uma causa. E a minha referência de trabalho é essa. Então tudo que eu queria de alguma forma fazer com o trabalho era ligado a uma causa. Eu já tinha identificado que eu tinha uma causa clara naquilo que eu estava fazendo, mas eu queria de alguma forma fazer com que mais e mais pessoas se conectassem pelo trabalho relevantes a uma causa e não necessariamente ao 9 to 6, ao vou trabalhar para pagar as minhas contas do mês, entendeu? Pegando um gancho na história da tua família, queria saber se você acredita que realmente o trabalho é uma vocação, assim. Para eu ser feliz no trabalho, eu tenho que trabalhar com o que é a minha essência. Queria saber o que você acha disso. Eu acho que não necessariamente uma vocação, mas você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo. Eu acho que quando você responde o porquê, todos os dias eu acordo para trabalhar com aquilo, aquilo de fato vira produtivo e faz sentido para o mundo ter um trabalho como o seu. Será que as pessoas de fato estão construindo, estão trabalhando todos os dias para construir um mundo melhor, se não for para você mesmo, para os seus filhos ou para as pessoas que virão além de você, né? Então, isso eu acho que a gente tem que estar se perguntando a todo momento. E eu não acho que é uma resposta fácil de responder. Eu não acho que vai ser, a partir do momento que eu me pergunto o meu próximo emprego, eu já vou resolver essa pergunta. Não, isso é uma pergunta que a gente vai fazer sempre. Onde a todo momento a gente vai estar se questionando referente onde nós estamos indo, para o que a gente gostaria de trabalhar, qual que é o motivo pelo qual estamos fazendo aquilo, sabe?
também tem um outro momento quando a gente olha para o que a gente está construindo dentro do nosso dia a dia e consegue entender o ambiente que está por volta. Quando você valoriza aquilo que você está construindo como um todo e você entende qual que é o impacto daquilo na sociedade como um todo, você começa a ressignificar mais e entender melhor qual que é o porquê, qual que é o motivo de você estar fazendo aquilo. Pelo que eu entendo, o 99 Jobs só funcionaria na internet, né? Porque tem um lance do algoritmo por trás. E eu queria que você explicasse como é que funciona, assim, começa onde e termina onde. O primeiro momento foi que quando a gente queria fazer o 99 Jobs, a gente não queria ser mais um job board, mais um lugar onde você iria encontrar vagas e oportunidades de trabalho. A gente acredita que mais importante do que você faz é com quem você faz e onde você faz. E isso, de alguma forma, precisava estar descrito na sua oferta, digamos assim, na oportunidade de trabalho. Tá? Então, o que a gente começou a fazer? Reunir informações que tinham na internet, como fotos do ambiente de trabalho, a localização, a missão, os valores, agrupar isso tudo junto com a descrição do trabalho, junto com a vaga, para que essas informações fossem importantes e relevantes para que você tomasse a decisão, de fato, de qual empresa você quer se conectar. O objetivo do algoritmo, no final, é conectar isso tudo e mostrar as oportunidades que são mais relevantes com os seus valores, com o seu estilo de trabalho. Quando o projeto surgiu, ele já surgiu com todas as ideias? Vocês já sabiam como que ia funcionar ou foi uma coisa que vocês foram descobrindo? Desde 2011 a gente tenta montar o 99 Jobs, mas ele só nasceu há um ano e meio. Então faz mais ou menos, foram 2 anos de 2 tentativas para a terceira dar certo. E 2 tentativas de alguma forma traumáticas, assim. Então, desde você ter problema de sociedade até ter problema de foco mesmo. O que você está buscando como estratégia de negócio. De alguma forma, a gente sabia onde a gente queria chegar. A gente só não sabia como chegar lá. E isso é um tipo de conhecimento que você só aprende trabalhando, só aprende fazendo todos os dias. Eu fiquei curiosa quando você falou que foram 2 tentativas que falharam, né? E como é que fez o trauma do falhar não impedir de continuar? Eu lembro que eu estava em casa, a gente tinha acabado de montar um escritório, em menos de um mês, a gente estava pintando o escritório, em menos de um mês, tive que pegar todas as coisas que a gente tinha comprado e trazer para o meu quarto de volta. Meu quarto foi o primeiro headquarter do 99 Jobs e a gente teve que trazer de volta para o meu quarto. E eu lembro a gente 11 horas da noite indo buscar tudo e levando lá, e eu chegando em casa. E aí o Diego, que é um dos fundadores do 99 Jobs comigo, batendo a mão assim, falando, mano, vamos lá, vamos, entendeu? Porque realmente é uma porrada às vezes que você leva pra entender que ainda falta muito pra aprender. Custa muito caro. Eu vou te falar que custa caro por todos os momentos, desde família até amigos. Eu lembro de amigos meus que estavam no programa de trainee, eles já estavam trocando de carro, nem carro eu tenho até hoje, mas não tinha na época, e aí começando a pagar a parcela do apartamento e tal, e eu assim, tipo, me endividando, entendeu? E aí você pega todo esse seu cenário e coloca em xeque, coloca na mesa o que de fato é o seu sonho. Mas hoje o 99 Jobs tem 370 mil pessoas conectadas e mais de 1.800 empresas que já estão buscando jovens dentro da nossa plataforma. Hoje, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu sei que valeu a pena. Eu vi que a frase que vocês mais colocam em todo lugar aqui é faça o que você ama, né? Tá na tua camiseta. Eu amo que faça. Eu acho que uma das mais recorrentes que a gente tem é realmente essa, assim. Como eu acho que eu amo, né? A gente nunca vai ter essa resposta. Fazer o que ama é 3 pontinhos, não. Quando algumas pessoas falam, o slogan do 99 Jobs é fazer o que ama. Não é slogan, é movimento. E é de fato o movimento de fazer o que ama que faz com que você, dia após dia, sinta que você começa a fazer aquilo que você ama. É um processo absurdo de 3 coisas. Autoconhecimento, quanto mais você se autoconhece, mais você entende de fato o que é fazer aquilo que você ama ou o que você não ama, que é também tão importante quanto. Como segundo momento, você sair da zona de conforto, você realmente entender quais são os riscos e não ficar com medo deles, entender que a sua zona de conforto é o que faz com que você, de alguma forma, fique um pouquinho infeliz ou não goste tanto de se conectar com aquilo que você se conecta todos os dias. E terceiro momento, obviamente que as pessoas que estão ao nosso redor querem o nosso bem.
mas quanto mais a gente escuta elas, mais a gente está vivenciando o sonho delas e não o nosso. Eu acho que o maior problema, de alguma forma, do indivíduo hoje começou a ser: eu não quero ser só feliz no final de semana. Eu não quero ser feliz apenas no final da sexta, sábado e domingo. Eu quero ser feliz todos os dias. E o que me faz ser feliz todos os dias? Aí você para fazer a conta, você dorme 8 horas, trabalha 8 e depois só nas outras 8 você vai fazer alguma coisa. Como é que eu faço, no mínimo, virar 16, né? 16 onde eu posso, de alguma forma, me conectar com o trabalho. Então a gente chegou no final. Eu vou falar uns assuntos, aí você responde onde você quiser, tá? Aí o primeiro assunto, a gente às vezes faz uma ligação de assunto com outro, de outro vídeo que a gente fez. A gente lançou esse mesmo assunto pro pessoal do Ideias Épicas, que é um canal no YouTube super legal. E a gente perguntou pra eles sobre experimentar coisas novas. E o que eles achavam disso? E aí eu pergunto pra você também. Isso é o que nos motiva todos os dias. Eu acho que você experimentar coisas novas é o que te inspira a todo e qualquer momento. Segunda pergunta é como ter confiança em si e nas nossas ideias. Esse é o tema que mais me pega todos os dias, que de alguma forma cai na autoestima, que cai em como você acredita em quem você é. E eu acho que esse é um ponto absurdamente importante e relevante para que você continue seguindo com o seu sonho. Os seus sonhos, você acreditar em quem você é. Como você faz isso, eu acho que é baseado na fé mesmo. Porque você nunca vai estar perfeito, né? Você nunca vai estar completo. Nossa, eu sou incrível, awesome, e por conta disso eu sou eu e vamos... Não, então é ter fé de que você está no caminho certo e vamos. E ao longo do tempo vai tendo alguns aprendizados e você vai corrigindo, mas acreditar em você mesmo é número 1, assim, tipo, e como isso de fato faz com que você chegue nos seus sonhos. Legal. Aí chegou o momento. Como você quer que esse vídeo termine? Eu queria que esse vídeo terminasse mostrando um pouquinho do número de pessoas que estão construindo isso. Eu simplesmente estou aqui contando um pouco da nossa história, de tudo que a gente fez, mas de longe eu fui a pessoa que fiz isso. São uma série de pessoas que fizeram isso. E elas são todas aqui. Eu queria de alguma forma que elas estivessem dentro desse momento. Até porque eu não venho trabalhar aqui porque eu sou um dos fundadores do 99 Jobs, mas sim eu venho trabalhar aqui porque eu vou trabalhar com elas. Então isso é o que me motiva e eu gostaria muito que de alguma forma o vídeo terminasse assim. Então, você teve... Que foi? Um bicho. Uns golpes de raia aqui. Os fãs das animações queriam saber quem era a gente nunca aparecia. Se fosse pouco a gente aparecia, vamos fazer alguma coisa diferente. Coisa, cortando enquanto edita, enquanto faz e liga e corre, sabe?